Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Nós estamos aqui no Parque Celso Daniel, em Santo André. Como prometido nas nossas outras lives, nós vamos fazer um tour hoje para discutir um pouquinho sobre ecologia urbana, trabalhando com botânica e também com zoologia. Então eu vou deixar o celular para o pessoal ir filmando a gente, enquanto eu e a Adriana a gente vai falando um pouquinho das plantas e dos animais que a gente encontra aqui. Você sabia que na sua cidade você tem inúmeros animais e inúmeras plantas também que são super importantes para a manutenção do meio ambiente? Se não sabia, vai saber hoje. Bom dia, Ayla, bom dia, Jane. Deixa eu passar o celular aqui e aí a gente já começa, pessoal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você tá bem? Bom, Dri, vai me ajudando aí. Boa sorte pra vocês, viu? Obrigado. Aqui a gente está bem na entrada principal do parque, né? Então a gente encontra uma composição no parque que é basicamente Mata Atlântica, correto? Então, para quem não sabe, o Parque Celso Daniel ele foi colocado aqui no meio do bairro Jardim, que ele é um parque de Mata Atlântica, um remanescente de Mata Atlântica no meio da cidade de Santo André. Então a gente encontra até algumas espécies que são características. A gente vai ver aqui dentro palmitos jussara, a gente vai ver algumas palmeiras. A figueira que a gente está vendo aqui do lado é enorme, com as raízes secundárias. E alguns animais que são encontrados amplamente no ambiente urbano. O que a gente pode encontrar no ambiente urbano, Dri, de animais? Borboletas, as aves, né, que são bastante avistadas aí, de várias espécies de aves, né? E a gente tem também os roedores, né? Os marsupiais também, que são bastante presentes, como o gambá, né? E entre outros animais, espécies de aranhas, aracnídeos, entre outras coisas aí, que a gente vai poder avistar nesse parque aqui. E dentre essas espécies a gente tem nas plantas até algumas espécies que têm caráter medicinal. Eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. Tem uma pata de vaca aqui do lado, super indicada para diabetes, que é bem bacana para reduzir a glicemia. Então vamos ver o que a gente encontra lá dentro e a gente fala um pouquinho da composição da flora e da fauna. Bom dia, Dani. A gente já separa dois tipos de flora, que são divididas em estratos. E aí, meninas, me ajudem. Vamos lá. Nós temos o extrato herbáceo, que é esse rente ao solo, e aí o arbóreo e arbustivo. Então a gente consegue ver algumas camadas. As árvores mais altas vão formar o que a gente chama de bosque, mediano subbosque, e depois a gente tem as plantas forrageiras formando a vegetação herbácea. Uma coisa que é bem legal aqui no parque é que a gente encontra algumas epífitas também, como por exemplo esse chifre de veado fixado nessa palmeira. Ela é uma epífita, ela não está sugando nada da planta, na verdade ela está usando a palmeira como um suporte, porque ela precisa pegar mais luz. E a gente percebe a quantidade de umidade aqui, ó, nos musgos, nessas briófitas incríveis. E aí, meninas, se tiverem dúvidas, vão perguntando que a gente vai respondendo. Aqui uma hipomeia, super característica de Mata Atlântica também, planta forrageira. E aqui a gente já vê um problema. Se a gente olhar onde essa palmeira está colocada, o que vocês acham de errado aqui? Contem pra mim. Vocês olhando para essa palmeira, o que está errado? A raiz exposta e o espaço que ela não tem para poder desenvolver e pegar nutrientes. Então, diferente do que a gente viu em outros parques, ou que a gente vê nas outras palmeiras, dá uma olhada nessa daqui, ó. As raízes, elas levantaram pra caramba, porque o espaço tá muito limitado. Isso aqui deve ter o quê? 1 metro quadrado? Eu acredito. Por aí. 1 metro e meio quadrado? Um metro. Tá? Então, o que acontece? A raiz fica com pouco oxigênio e ela tende a subir para conseguir respirar. Se a gente comparar a outra palmeira que está ali atrás, que é da mesma espécie, isso não acontece, ó. Eu não tenho espaço de 1 metro, então eu não tenho as raízes levantadas. Olha que diferença que a gente tem por conta da oxigenação. Aqui a gente também percebe, nessa planta, uma pteridófita que está usando ela também como suporte. Essa pteridófita ela é muito bonita, prima aí das samambaias, que acaba utilizando boa parte dessas espécies como espora, como suporte.
Tenta falar sempre mais pertinho pra dar pra ouvir, tá? Tem palmito Jussara aqui, vamos lá ver? Vamos. Então vamos. Vamos caçar o palmito Jussara. Na verdade, o parque ele tem algumas das espécies mais tradicionais, né? O Jussara, ele tem o pau-brasil e as espécies mais clássicas de Mata Atlântica. Pitanga, aqui na nossa frente. Ali do lado, goiabeira. São frutos típicos de Mata Atlântica. E aí o que eu acho Pitanga. legal é, normalmente a gente consome Pitangueira. todos os dias frutas que não são daqui, né? A gente consome maçã, que é da Ásia, pera, que é da Ásia, mas pitanga não é uma fruta que você come todo dia, você pode ter no quintal da sua casa. Goiaba você não consome todo dia, você pode ter no quintal da sua casa também, tá? Mas aqui a gente tem Vamos lá pra bastante goiaba. espécies de Mata Atlântica. Ela tá até bem feinha, essa goiabeira. Tá meio sequinha. Mas uma das características mais importantes é o tronco, né? O tronco ele vai exudar a casca e vai ficar bem branquinho. E aí quem consome essas duas espécies? Pri, conta pra gente. Quem consome essas duas espécies aí, entre outros animais, é o bicho-pau, né? Tanto o brasileiro quanto o australiano, mas a gente está falando de Brasil. Então, serve de alimento aí pro bicho-pau brasileiro, né? Então, como vocês podem ver, as plantas, elas são muito intimamente ligadas a animais. Então, eu consigo atrair os animais pelas plantas, né, Heitor? Sim, com então, a certeza. gente precisa pensar em quando a gente vai falar assim, eu vou plantar tal árvore aqui. A gente vai pensar que a gente vai estar atraindo alguns animais, né? Então Isso é é uma importante. parte do manejo É uma também. parte do manejo, é fundamental. E aí a gente pode perceber que não é só uma ligação alimentar. A Dani acabou de achar uma teia na área do tronco, onde o galho, onde o ramo caiu, a aranha aproveitou para fazer uma teia de captura, né? Vê se você acha ela aí, Dri. Deve ser das pequenininhas. Eu não tô conseguindo visualizar e Ela pela deve exposição da teia também não tá muito claro. Ali em cima tá melhor. Aham. A disposição da teia. Tem uma ali em cima também, Tá. mas tá alto, a gente não consegue não. observar. Como tem umas cavidades pequenininhas, ela pode estar bem. Geralmente Que ela tá usando como suporte também. Então a planta ela não vai servir só de alimento para alguns animais, para outros animais vai servir de abrigo. Isso é legal. De abrigo, de suporte, de estrutura para nidação, no caso das aves. Nidação ou nidificação? Nidificação. nidificação. Porque nidação é o processo embriológico. Biológico. Olha! Olha o Brasil. Os líquens. Então a gente tem alguns tipos de espécies características aqui, ó. Pau-brasil. Como a gente sabe que é o pau-brasil? Primeira coisa, ele tem Pau-brasil. esses acúlios no caule, que é super característico. Outra característica, o suber dele se solta. Quando ele tá maduro, ele se solta. E aí expõe um tronco totalmente avermelhado, de onde a gente extrai pigmento. Acúlio. Essa planta, uma vez colocada no ambiente, jamais pode ser cortada, ela é protegida por lei. Então, você pode fazer qualquer coisa com esse parque, menos cortar esse pau-brasil. Se você cortar esse pau-brasil, é cadeia. Heitor, explica pra galera qual que é a diferença de acúlios e espinhos. Vamos lá. O acúlio, ele é uma projeção do suber. Geralmente, o acúlio ele não tem nenhum tipo de ligação com o sistema vascular da planta. Já o espinho, ele sai com um ramo do sistema vascular, tanto do xilema quanto do floema. Uma vez que você quebra um acúlio, você não vê seiva saindo dele, como é o caso da rosa. A rosa tem acúlios também. Você consegue soltar o acúlio e não exuda seiva. Já o espinho não, ele tem ligação direta com o sistema vascular, uma vez que você quebra, exuda seiva de lá, que muitas vezes serve para proteção. Os dois, na verdade, são para proteção, né? Tanto o acúlio quanto o espinho. E a gente percebe que aqui, ó, na parte mais jovem, a gente tem o acúlio. Mas aqui onde está mais antigo, o acúlio já foi descartado porque o suber foi trocado. Suber é a casca, né?
que a gente vai trocando de tempos em tempos. Legal, muito bom. Então tá vendo aí, gente? Pasmem, a rosa não tem espinhos, ela tem agulhos. E ó, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui presencialmente, a gente tá vendo bem na nossa frente uma única figueira. Isso é uma árvore só, toda essa formação. Só que o que acontece? Conforme os galhos vão crescendo, ela vai projetando as raízes secundárias. Então o galho ele vai crescendo, ele vai ganhando peso, a planta vai projetando a raiz secundária, que é raiz secundária jovem. A raiz vai descer até encostar no chão e vai servir como um braço, como um apoio, como uma escora, como a gente tem ali. Então boa parte desses troncos que a gente está vendo não são troncos, né? Ele parece um tronco, mas ele é uma raiz secundária, que é uma raiz que surge do caule para a escora. E aí a gente vê, ó, essas aberturinhas, que são as lenticelas para respiração, o que é bem legal. Então a chance de toda essa formação ser uma árvore só é enorme. É igual o cajueiro, aquele maior cajueiro do Brasil que a gente tem. Aonde é mesmo, gente? Lá do Norte. Lá em Rio Grande do Norte, lá pra cima, lá no Nordeste. É uma árvore só, que teve raiz secundária, e a raiz foi fixando no solo e ela foi crescendo. Quer falar da seiva ali? Ah, aqui a gente percebe, ó, a seiva exudando, que aí forma o que a gente chama de resina. Então aqui, ó, brilhante, a gente tem a seiva da figueira. Não sei se eu vou conseguir tirar. Não vou conseguir tirar. Alguém tá com uma faquinha aí? Ah, foi em casa. Pode ser tampinha da garrafa? Pode. Vamos ver se a gente consegue com a tampa da garrafa. Tirar. Seu vídeo de sobrevivência tá em casa. É, não vai rolar. Daqui não vai rolar. Acho que dá pra ver, né? Dá, ó. Aí são as gotinhas da seiva. E quando a gente tira, consegui tirar um pouquinho do látex, ele tem um arominha super leve. Ai, que delícia. De matinho mesmo. Olha, Um arominha doce. né? Parece uma colinha. Certo? Aqui, ó. Então, ó, aqui tá escorrendo mais, ó. Ah, ó. Dá pra ver bem Ela o tá caminho bem- dela. Isso é bem legal. E aí vejam que boa parte das plantas aqui tem musgo aderido, ou algumas vezes líquen aderido. E aí o líquen ele pode ou não ser um indício de... Tem vários, tem acho que dois tipos. Pode ou não ser um indício de qualidade do ar. O líquen ele é a associação entre a alga e um fungo. Quando o líquen ele tem essa coloração avermelhada ou alaranjada, eu tenho uma alga vermelha, uma rodophycia, que é muito mais rara da gente conseguir essa associação. Por isso ele é um bom indicador de qualidade de ar. Agora, essa coloração acinzentada ou esverdeada já são com algas verdes, que é bem mais fácil da gente encontrar no ambiente. Então ele está presente, mas ele não é considerado um indicador de qualidade de ar se ele for verde. E aí a gente tem, né, os vários tipos. Então eu tenho esse daqui ou esse daqui, que são os crostosos, que ele forma uma crosta mesmo. Aí eu vou ter líquen folhoso, que eu acho que a gente não tem aqui. E vários outros tipos de líquen. Membranoso, algodonoso e assim vai. Mas tem bastante coisa legal aqui pra gente ver. E tudo dentro da cidade, né? Coisas que a gente muitas vezes não imagina. Uma das características interessantes é quando essas raízes secundárias vão formando essas projeções no solo, elas mudam de nome, elas vão receber o nome de raiz tabular. E elas podem se estender por longas distâncias, como a gente vê nas outras. E elas têm esse nome de tabular porque elas formam tábuas mesmo para sustentação. Que é bem legal também. Então, várias pessoas me perguntam quando visualizam o líquen vermelho, falam, isso realmente essa informação procede? Com a qualidade do ar tá muito boa por conta do líquen? O vermelho, sim. Tá. E aí o que é legal, a gente percebe o seguinte, quando ele tá bem vermelho, tá uma mistura, né? A gente percebe diferentes alturas dele na árvore. Se você tem um líquen vermelho bem próximo à base da árvore,
significa que deste ponto pra cima a qualidade do ar tá boa. Ah, bacana. Tem um próximo de você aí, Dre. Tá. Bem pequenininho aqui, ó. Ah, aqui. É, ó. Olha, legal. Tem muitos lugares que a gente vê que os líquens avermelhados vão estar lá quase no topo das árvores. Porque a poluição nessa região mais baixa tá maior. Surpreendentemente, a gente encontra na Avenida Paulista bastante líquen vermelho. Sim. Né? Mas aí, lembra, não é só uma questão de qualidade do ar aqui. Sim. Existem exceções. Sim. Tá? Tá. Existem exceções. E geralmente a gente vê bastante líquen em ambiente que é muito úmido. Porque ele precisa da umidade do ar, né? Uhum. Então, próximo a represas, ali na Paulista tem o Trianon, tem aquele espaço com água e assim vai. Tá. Vocês tinham falado do palmito Jussara. Estão bem aqui na frente, ó. Palmeirinha fininha. Que não é esse poste, é o que tá lá na frente. Não é o poste que a gente acabou de passar. Mas o palmito, ele é de Mata Atlântica e ele foi ameaçado de extinção por bastante tempo. Ainda é usado como planta alimentar. Olha aqui uma raiz tabular da figueira que está do nosso lado, ó. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na vegetação urbana do tipo de árvore que a gente coloca. Se a gente coloca uma figueira muito próxima a uma área pavimentada, vai acontecer da raiz danificar o piso. E aqui a gente tem os palmitos, né? Então a característica é uma palmeira extremamente fina. Então o tronco do tipo Palmitos Jussara. Stipe, ele é um tronco totalmente cilíndrico e que vai ter uma coroa de folhas no alto. Ele não tem ramificação. A parte comestível do palmito tá lá em cima, perto das folhas. A parte verdinha, A parte né? verdinha, que é o que a gente corta para comer. E o palmito Jussara já foi muito ameaçado de extinção, né? E o que levou também uma ave muito bacana, que eu acredito que poucos conhecem, que é o tucano do bico preto. O tucano do bico preto, ele se alimenta exclusivamente da palmeira Jussara. E é um animal também que vem sofrendo bastante com a pressão, né? Por conta da extinção dessa árvore tão bacana aí. Aqui a gente está vendo uma plantinha da família Mimosoide, são as mimosas. Só que essa daqui não é a mimosa púdica, não é aquela que você passa o dedinho e fecha. Mas o que chama atenção nessa árvore que a Dani mostrou pra gente são as bromélias. Então a bromélia, ela é uma epífita e ela vai se fixar em alguns galhos para conseguir luz, para conseguir água. Ela também forma um ecossistema, né? Sim, a bromélia tem um ecossistema dentro dela. Porque ela vai ter a cisterna com água, que alguns organismos podem utilizar para beber, para se desenvolver e assim vai. Importante dizer também, né, Heitor, sobre as bromélias, sobre o mosquito da dengue. Sim. Que muitas pessoas acham que ele se reproduz ali, né? E na verdade... Tanto é que aqui em Santo André, quando a gente teve o primeiro surto de dengue, uns 10 anos atrás, todas as bromélias da cidade foram destruídas, foram retiradas e queimadas. E depois a gente descobriu que efetivamente o mosquito da dengue não põe os ovos dentro da cisterna da bromélia, porque ela lança uma série de enzimas ali até para ter a manutenção dessa água, o que é bem bacana. E aí, ó, uma dica legal para vocês identificarem essa planta, que são as mimosas, além dessa folhinha bem característica, toda repartida, uma folha composta de vários folíolos em forma de pena, é a flor. A flor dela, ela lembra um pompom, tipo aquele pompom de animadora de torcida. A gente tem uma outra espécie ali que tá bem florida. Olha que bonitinho. Tem ali uma vermelhinha e tem ali embaixo, ó, uma menorzinha. Que a florzinha parece um pompom, ó, meninos. Se eu escorregar, Eu vou dar tem muita um risada. escorregador aqui. A gente vai rir, mentira. Essa florzinha aqui, ó. Essa florzinha que parece um pompom é uma flor poliestaminada. Tudo que a gente tá vendo aqui são os estames. A gente chamaria
chamaria de inflorescência? Inflorescência. São vários conjuntinhos. Isso é o que caracteriza as mimosas. Essa daqui é a púdica, deixa eu ver. Não, essa daqui não é a mimosa púdica também. Mas são inflorescências maravilhosas. E aí o que a gente percebe nas cidades também, que eu acho legal a gente falar, é que as plantas elas aproveitam qualquer ambiente, isso é legal. Então se você olhar nas frestas do paralelepípedo, você vê plantas. Se você olhar nas emendas das áreas cimentadas, ó, musgo. Então isso a gente encontra com grande facilidade nas cidades. A costela de Adão. A costela de Adão é considerada uma punk, né, Heitor? A costela de Adão ela é considerada uma punk, mas a gente tem modos de preparo bem diferentes, porque ela é tóxica, né? A gente vai consumir bastante o rizoma dela. Certo. Mas O que ela tem seria uma. o rizoma, Heitor? O rizoma é o caule subterrâneo. O que a gente tem de característico nela são essas fenestras. A folha ela não foi cortada. Aqui ela foi cortada, tá? Mas aqui não. Essas fenestras que a folha tem servem tanto para passar luz para as espécies de baixo, quanto para deixar a água passar. E aí o que a gente acha bem interessante, que é bom a gente falar também, quando a gente levanta essa vegetação forrageira nos ambientes urbanos, a gente encontra um dos principais impactos, né? Lixo. Sim. E aí vale lembrar que é nossa função como cidadão cuidar para que a cidade não fique prejudicada com esse monte de resíduo, né? Resíduo tem o lugar certo para ir. Exatamente. Vamos dar uma volta agora por dentro do parque que a gente vai encontrar alguns animaizinhos. E aí a gente fala um pouquinho dos cágados e de algumas borboletas que a gente viu por aqui. Que é bem legal. Ah, essa é uma outra plantinha que é super característica de Mata Atlântica, não sei se todo mundo conhece, que é o cambuci. Cambuci. Aqui ele tá bem jovem, o cambuci ele tem uma árvore aí de uns 7, 10 metros. E ele dá um fruto no formato de um disco voador, que é saborosíssimo, riquíssimo em vitamina C. Aqui na cidade de Santo André, a Vila de Paranapiacaba tem o Festival do Cambuci todo mês de abril, se eu não me engano. E lá é um polo gastronômico do cambuci. Tudo se faz com cambuci naquele lugar. A potência econômica é incrível. E aí o que a gente acha interessante também falar é que não é só de folha, de fruto que alguns animais vivem. Sim. Existem outras partes das plantas que eles consomem também. Então se a gente for olhar aquela jaqueira, a jaca é um fruto comestível. A gente consome jaca, que é uma delícia. Mas tem primata que não consome o fruto, né, Dri? Eles vão consumir só o pedúnculo, né? Que é o que vai segurar o fruto. Que é o caso do sagui, eu não? sabia o sagui sim, e macaco prego e outros também. Então se a gente olha para uma jaqueira e uma jaca cai, pode ser que eu tenha um primata que roeu. Pode ser que você Um tenha um suporte. primata, principalmente sagui, né? Que é bastante visualizado aqui na área, né? Nas áreas urbanas. O que acontece com esses animais, né, gente? A gente tem os animais silvestres, na verdade não são animais de áreas urbanas, eles são animais silvestres que foram perdendo o seu habitat pelo crescimento urbano. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu vejo tucano, eu vejo sagui, Maritaca. eu vejo maritaca. Você vê porque esses animais perderam as suas áreas. Então eles tiveram que se adaptar, né, a viver aqui nas áreas urbanas. Mas não é que são animais que vivem em áreas urbanas. Eles se adaptaram a viver em áreas urbanas. Nós transformamos a área deles em urbana. né? Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. E aqui na jaqueira, a gente vê algumas questões bem interessantes. Primeiro, já vai o mito que a jaqueira só dá frutos muito altos. Aqui a gente tem, ó, fruto rente ao solo. Bem rente ao solo. E é esse pedaço que segura o fruto que alguns primatas consomem. Que é extremamente nutritivo para eles. E eles acabam passando horas ali, né? Então se uma jaca cair na sua cabeça, pode ter sido um sagui que roeu a estrutura de suporte da jaca. E algumas jacas, tudo bem, não vão fazer nada, mas outras, bens a Deus, né? Dependendo da altura, vai fazer um estrago na sua vida.
aqui, ó. Bem... É, exatamente. Se for uma daquela, já é. 4 metros no apartamento, uma velocidade de 100 km. Exatamente. Ai, gente, delícia. Se a gente escutar aqui, tudo bem, a gente não tá ainda dentro, propriamente dito, do miolo do parque, mas se a gente escutar aqui, a gente ainda consegue perceber umas aves cantando por aí, a gente consegue ver bastante coisa. Olha quanta bromélia aqui. Sim, aqui também, ó, várias bromélias. Ali tá tem tá vendo? Parece só um Das bromélias, não é isso? Sim, a gente tem muitos anfíbios que usam pra fazer até postura, né? Sim. Eles acabam vindo sim. Ali a gente tem as bromélias tigre, ó. Que lindas. Aquela rosa não é da árvore, gente, por favor. Aqui uma outra árvore que é bem bacana da Mata Atlântica, que é a néspera, a ameixeira amarela. Ela não tá em fruto agora, nem em flor, Néspera. mas ela é super característica de Mata Atlântica, dá um fruto saborosíssimo e que a gente paga caro pra caramba no Hortifruti, você pode ter em casa. Se você comprar uma néspera lá no Hortifruti, deixa a semente dentro de um copo com água, ela vai expelir raiz e aí é só você plantar. É bem legal. E a gente tem muito inseto também, né, Adri? Bastante, Nessas áreas. bastante. Vários, né? Bom, inseto é um grupo aí que... Artrópode de um modo geral, de né? O modo maior. geral, é o maior, né? Se a gente for por dentro, vamos ver se a gente encontra algum animalzinho por aí. Um deles acabou de picar minha nuca. E o que é legal é que as vegetações elas vão se compondo e a gente vai vendo muita coisa que é super característico de Mata Atlântica. Ali a gente tem uma ave, algumas. Parece o sabiá laranjeira. Como que eu tô chegando? É uma laranjeira. Sabiás, né? Isso, estão brigando ali pra comer. Estão consumindo frutos da palmeira. O sabiá, ele é oníforo ou herbívoro? Ele é onívoro. Oníforo, né? Come, Aham. come carne e fruta. Sim. Uma borboletinha vindo aqui na nossa direção. Ela lembra a coloraçãozinha da famosa monarca, mas não é não. Não é. Eu acredito que seja a borboletinha do maracujá. Eu não me recordo o nome científico dela agora. Gente, as borboletas, quanto outros insetos, são importantíssimos, né, Heitor, para fazer a polinização, né? Polinização, outros animais com dispersão de sementes. Como as aves, mamíferos, né? E aí, se a gente fala de polinização, a gente não pode deixar de falar das abelhas, né? Que muitas vezes você na área urbana vê muita abelha. Exatamente. E elas são exímias polinizadoras. E a gente pode pensar em outros organismos também que a gente vai encontrar nas cidades. Formiga, cupim, super característico também. E conforme a gente vai andando, a gente vai escutando a outra borboletinha aqui, da mesma espécie da outra que a gente viu agora. Alicanes domiciliares. Ó, aqui a gente vê as raízes tabulares de novo, ó. Mesma espécie Raízes tabulares. com as raízes tabulares. Se eu não me engano, é um pau-ferro? É? Não é, Dani? Pau-ferro também é característico de Mata Atlântica. E ele tem esse nome de pau-ferro porque a madeira é muito dura. Extremamente dura e a gente usava para escora de construção e assim vai. Tem aqui nesse parque, a gente não está na época, mas é essa árvore aqui da minha frente, que é a grumichama. Grumichama é a cereja da Mata Atlântica. Cereja do Rio Grande. Cereja do Rio Grande, exatamente. Tá bem aqui na nossa frente, é uma melastomacácea também. E ela dá um fruto super saboroso, que é, sim, comestível. E a gente compra a cereja
final do ano, sendo que a maioria dos parques urbanos tem cereja, que é bem legal. Aqui no Parque Santo Daniel a gente tem o lago, onde a gente tem um monte de tigre d'água. Porque aí a gente tem duas coisas interessantes nos tigres d'água aqui do parque. Primeiro o lago, primeiro a parte legal, que eles estão no ambiente que eles conseguiram se desenvolver. E o segundo é a história trágica, né, desses tigres d'água. Com certeza. As pessoas compram provenientes do tráfico, né? E aí esse bicho, eles compram pequenininho. De repente esse animal vai crescendo, crescendo, crescendo e vira um problema porque você não tem onde deixar esse animal. E vai crescendo aquário, vai crescendo aquário. É uma tartaruga, gente, que ela é semi-aquática. Então ela precisa de um ambiente tanto terrestre quanto aquático, né? E aí se você tá criando dentro de um apartamento, dentro da sua casa, e a pessoa acha muitas vezes é só colocar um aquário lá e deixar a tartaruga lá. E não é assim que funciona. Esse animal vai ter deficiência de cálcio, esse animal ele precisa de sol, ele precisa de luz, né? E o que acontece? Esse animal acaba virando um problema para ele dentro de casa e essas pessoas vão descartar esse animal em qualquer lugar indevidamente e aí o animal vai sofrer as consequências. Então, gente, um apelo aí para quem tá assistindo a gente não comprem animais provenientes do tráfico. Para você ter uma tartaruga dessa, pesquisem, é preciso, né, que você tenha conhecimento, é preciso que você compre de criadores legalizados, porque já existe criadores legalizados que vendem esse tipo de animal. A gente tem o tigre da água, a gente tem a tartaruga do ouvido vermelho, que é um animal exótico aqui pra gente, né? Ela não é da nossa região, mas de qualquer maneira, não compre animal sem ser legalizado, tá? A gente tem uma questão que é bem interessante, só voltando a esses cágados, né, Dri? Sim. Que são essas tartarugas semiaquáticas. Sim. Aqui no parque, a gente teve essa deposição que a Dri falou. A galera comprou o cágado de orelha vermelha, que ele vem dos Estados Unidos, e jogou aqui depois que ele cresceu. Só que na região de Mata Atlântica a gente tem o nosso cágado específico, que é a Hydromedusa maximiniani, se eu não me engano. Isso. Só que esses americanos, o cágado americano, ele compete com muito mais armas com a nossa tartaruga. Então ele consegue aproveitar qualquer fonte alimentar, ele cresce muito mais rápido e ele acaba predando o próprio tigre d'água nativo, tá? Então ali a gente tem um cágado de orelha vermelha, certo? Certo, isso mesmo. Tem vários aqui. Isso mesmo. Ali a gente tá vendo um bem isoladinho. Tem um ali tomando sol. E as pessoas foram jogando aqui no parque e ele foi crescendo, se desenvolvendo. Só que isso foi trazendo pra gente um grande desequilíbrio ecológico. Então não é porque o animal ele pode viver no ambiente natural que você pode introduzi-lo em qualquer lugar. Exatamente. Porque ele vai causar um desequilíbrio, sim. E olha que legal, ali a gente tem do ouvido vermelho também, né? Amarelo aqui eu acho que a gente não tem. Acho que a gente não tem. Mas eu já cheguei a visualizar aqui a nossa. A nossa é muito mais difícil de uma pessoa ter em casa, porque ela é proibida para criar em casa, sem legalização, claro. Ela tá ali? Era assim. Foi comido, muito provavelmente pela própria tartaruguinha. E aí aqui a gente tem algumas variedades de peixes também. Então a gente consegue ver até alguns alevinos, que são os filhotinhos. Aqui desse lado aqui tá tudo coisa mesmo. Aqui também tá, ó. Ó, gente, que legal. Dá pra passar aí? Olha lá. Olha que legal, lembra, gente? A gente comentou, vocês, Chegando aí, Dre. os anfíbios se reproduzem dentro na Da verdade cisterna. usam a plantinha, né, para colocar os seus ovos aqui, ó. Olha que bacana.
Então muitas vezes a cisterna da bromélia serve de berçário para algumas espécies, no caso para alguns anfíbios. Ah, olha que legal, gente. Isso aqui, ó, é uma teia de néfila. Ela é considerada a teia mais forte do mundo, né? O fio dela é muito resistente, gente. Ó, do gênero néfila. Tem E uma aquela aranhinha que tem a bundinha compridinha, a gente tem a néfila cruentata, a néfila clavips, né? A cruentata, ela tem um bumbumzinho um pouquinho mais redondinho e a clavips um pouquinho mais compridinho. Mas é uma delas que fez a teia aqui, ó. Aquela aqui, Tá aqui, gente, desse ó. lado. Ela ainda é bebezinha, ela cresce bem. Tá eu ali acho bem que ali não na- sei se é ela. Tá bem ali na folha. É sim. Olha lá. Ó, É, ela ainda é bem entrou. pequenininha ainda, tá vendo, gente? Essa aqui pode ter o fio dourado também, André? Também, umas que isso mesmo, tem umas que tem. Algumas espécies que sim. Essas de fio dourado a gente encontra bastante na encosta da Mata Atlântica, ali na Serra do Mar, né? Sim. Lindíssimo, né? Você olha na luz, parece realmente um fio de ouro, assim. Mas o que é bem interessante que eu gostei dessas bromélias gigantes são os berçários de anfíbios aqui no centro. os berçários são sensacionais. Ok. Esse é traquemes, né? É. Uma característica interessante aqui também são as raízes estranguladoras. Então algumas espécies epífitas, que são essas espécies que usam outras como escora, podem ter raízes estrangulantes que vão se enrolar no tronco. Só que aqui acontece uma coisa bem interessante. Ela se enrolou no tronco de uma palmeira. A palmeira, ela só tem crescimento primário, vertical. Pouquíssimo crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. Então, essas raízes, elas não vão conseguir atrapalhar o desenvolvimento da planta que está servindo de suporte. Mas se ela estivesse numa planta que tem um desenvolvimento secundário característico, ela poderia matar essa planta. Estrangular, A figueira né? mata-pau faz isso. Ela se enrola em um suporte e ela não deixa a planta expandir lateralmente, o que faz com que ela morra. Acho que a gente até tinha figueira mata-pau aqui. Sim, a gente passou por ela em algum lugar. A outra coisa que a gente pode ver também, tanto nesses ambientes urbanos ou pseudo-urbanizados, a quantidade de plantas que cai sobre a água, ela também vai servir como alimento, vai servir até mesmo como fonte de matéria orgânica para decompositor. A gente não pode esquecer que os decompositores no ambiente urbano são super importantes. Tá bem. E aqui também. Mas são as mesmas, né? É um problema. Ela fez até aqui em cima, ó. Noturno, né? Aqui, achei uma. São muito pequititinhas. E outra coisa que a gente não pode esquecer, Vou dar a volta. a gente tá falando dos animais do ambiente urbano, a gente tem muito morcego. É que agora não é o período do Aonde dia que eles dele? Ah, aproveitam. Mas se a gente vem aqui no parque à noite, a gente encontra muito morcego. Pequenas. Oi? Não é? Então a gente encontra as carpas também aqui no parque, que não são animais nativos. São animais exóticos que foram introduzidos, até porque eles chamam a atenção, né, pela coloração, então eles acabam trazendo visitantes para o parque também, o que é bem legal. Ah, uma outra plantinha que a gente encontra muito em ambiente urbano, que é legal falar,
é essa plantinha aqui, ó, de flores. Repita, rosas. por favor. Aquela florzinha ali, de flor rosada, que a gente chama de beijinho, que algumas pessoas chamam de Maria sem vergonha, né? Ela é super típica em qualquer ambiente urbano, porque as pessoas usam como ornamental, só que ela tem uma substância chamada vincristina e vinblastina, que são substâncias antitumorais. E dessa plantinha é feito também um floral do sistema de florais de Bach, que ela vai trazer pra gente paciência, né? No floral de Bach ela é conhecida como impatiens. Então a gente já tem dentro da própria cidade alguns tipos de espécies para floral, para uma série de outras coisas. Mangueira aqui na nossa frente. Engraçado que a gente está bem na época de manga e essa mangueira não tem nem flor, então a gente acaba chegando a algumas conclusões. Se a gente olhar para o tronco, é um tronco bem desenvolvido, já deveria estar florescendo e frutificando. Então, muito provavelmente, a alteração do próprio ambiente faz com que ela não consiga nem florescer e nem frutificar. Que é o que pode acontecer na maior parte das espécies aqui. Mas aquele preto e branco ele tá muito gordo, olha. Sim, mais bonito. Palmito Jussara. Rato de asa. Ratos de asa. É os pombos que vieram da Europa pra cá. Exatamente, acaba se tornando um problema aí muitas vezes, né? Porque as pessoas não querem perto das suas casas. Exato. E acabam fazendo um monte de atrocidade pra eles. E aí é legal que eu acho que vocês já devem ter reparado nas cidades alguns pombos mancando ou com a patinha mutilada. Geralmente isso é causado por fio de cabelo. Então as pessoas têm a mania de escovar o cabelo e jogar aquela bola de cabelo em qualquer lugar. Isso enrosca na patinha do pombo e acaba mutilando. Não é isso, Dri? É isso mesmo. Não só, né? Linhas também, Mas né? linha de pipa, linha de costura. A linha de pipa vem sendo um grande problema aí, não só para os pombos, mas também para muitas aves no geral, principalmente as aves de rapina, né? Que a gente tem visto bastante aí, as asas sendo mutiladas, animais extremamente raros, até mesmo com risco de extinção. A gente percebe que vem acontecendo aí alguns acidentes relacionados à linha de pipa aí. Uma libélula azul em cima do frutinho. E tem uma teia de aranha bem aqui, ó. E os alevinos nadando. Nada. O que são os alevinos, meu mestre? Vamos falar para esse pessoal que não sabe São os o que é filhotinhos alevino. de peixe. Os filhotinhos de peixe. Olha essa outra que libélula linda. sensacional. E libélula também ela pode ser considerada um bioindicador. Bioindicador. Assim como as borboletas, né? A borboleta, ela não sobrevive a lugares, né, que estão Muito mexidos. muito mexidos. Olha que legal, gente. Um bem-te-vi, olha. Do ladinho aqui da gente, Ó, na o goiabeira. Coladinho veio nos visitar. Esse é um bem-te-vi muito safado. Eu não sei se é especificamente esse, mas teve uma vez que a gente veio e ficou abaixado ali olhando os peixes e os mergulhões que é mergulhão aqui. E é bem ali, ó. E esse vídeo, um bem-te-vi muito próximo de mim, o Ed chegou até a tirar foto, ele tava assim, ó. Quase que cheguei a encostar neles. Então eles são bem... Quem quer? Quero? Não, é um bem azulzão, bonitão. Tá na árvore. Deixa eu ver Devagarzinho, se eu gente. consigo ver quem é. Gente, não sei todos os animais, é muito difícil, né? A gente ainda tá ali estudando, mas para identificação, principalmente de aves, que é um número exorbitante também, né? A gente tem muitas espécies de aves. Nossa, gente, eu não sei quem que é, mas é linda. Licença, tá, gente? E o bico, né? Você vê que o bico é bem de pesca mesmo, né? É bico de pesca. Olha que legal, gente. Tanto o bico quanto a pata. Porque a pata ela tem os dedos bem compridos, que é pra não afundar. Ou até mesmo quando eles pisam na água, pra entrar na água sem
fazer a ondulação e aí os peixes não perceberem a presença. Aqui a gente tem a moreira, né? A moreira, que ela é super importante para o tratamento de menopausa e climatério. O Heitor vai ensinar pra gente semana que vem algumas receitinhas, Heitor? Vou falar o que tem planta aqui semana que vem. Olha que bacana, gente. Oi. Qual que é? Esse é o fruto desta daqui, É o ingá? que parece um ingá mesmo. É ingá. Engá. É ingá. É engá. Também super típico de Mata Atlântica. O fruto é cheio de tricoma. E a gente tem essa polpa comestível que muitas espécies adoram. São os tricomas, mestre, pra quem São tá nos esses vendo. pelinhos aqui, ó, que parece uma camurça. E é uma delícia. Que aí a gente vai chamar de tricoma e não de pelo. Tricoma, geralmente a gente usa essa palavra pra botânica e pelo no caso dos animais. Porque biólogo adora Exatamente, com a essas gente adora nomenclaturas. colocar nome. Com certeza. Tinha uma espécie que eu vi aqui a hora que a gente estava andando, que era o araçá, parente da goiabeira. Coração amarelo, né? Sim, que é uma delícia. Ele estava totalmente frutificado. Acho que ele estava do lado de lá, a hora que a gente subiu, que eu falei do araçá. E aí é legal a gente olhar, porque ele é muito parecido com a goiaba, mas ele não é uma goiabeira, ele é um primo. E por ele ser um primo, ele também é comestível. E boa parte das espécies acabam consumindo. Anda mais devagar. Taioba, né? Sim, taioba. Taioba que é comestível. Comestível. Boa parte Taioba. dos asiáticos acabam consumindo. Preparo dela como uma couve. Beija-flor, Mas sim. eu só posso consumir ela cozida. Cozida. Jamais crua. Sim, crua você vai reinar bastante no seu vaso sanitário se você não tiver uma hemorragia intestinal. E a gente tem a taioba, que é uma planta, que é uma comestível, e tem também a taioba do talo roxo, Que é a taioba brava. que é a taioba brava. Que aí essa a gente não consome de jeito De nenhum. jeito nenhum, é só uma planta ornamental, Ornamental, mesmo, né? exato. Olha, gente, que legal, um beija-flor aqui em cima, olha que lindo, ó. Gente, olha que legal, ó, um sabiá, Sabia laranjeira. laranjeira, ó. É o filhote. Sabiás são bem presentes aqui, né? Nas áreas urbanas, de Nas uma áreas maneira geral, o urbanas, sabiá e o bem-te-vi, né? É, o Que a bem-te-vi gente também. escuta todo dia cantando de manhã. É, inclusive na frente da minha casa. A gente ficou lá, Maritá, é, berrando. um pouquinho. A mãe verdadeira também, né? Muito comum na área de gelo, né? Sim. E as pessoas tendem a ter esses animais muito próximos. Se você colocar fruta em casa, eles acabam vindo pra comer. Agora saca pra lá. Ouriço também, né? Esses tempos atrás, nós resgatamos um ouriço na região de Diadema, em uma escola. Foi entregue para a ambiental. Ele estava dentro de uma caixa de tecidos em uma escola. E a gente resgatou na região de Diadema, lá com o pessoal do borboletário, Sandro. O que vocês na época que eu resgataram? trabalhava um ouriço. Um ouriço. Isso, e entregamos para a Polícia Ambiental. E a Polícia Ambiental aí prontamente nos atendeu. Foi muito bacana esse resgate. Aqui a gente tem uma composição de flora bem interessante, né? Aqui a gente tem uma gimnosperma, um pinheiro. Aquele pinheiro característico que você tem as pinhas. Então o que é a pinha? A pinha nada mais é do que a flor desse organismo. Aqui a gente tem uma pinha chamada de estróbilo, também o nome correto, feminina.
Então cada uma dessas folhinhas que ela tem são folhas ovulíferas ou ovuláceas, onde a gente consegue encontrar a oosfera. Existe o estróbilo masculino também, só que é um pouquinho mais difícil da gente encontrar. Andando a gente vai achar, eu mostro pra vocês. Mas uma das características mais legais que a gente tem dessa planta são as folhas. As folhas, elas são folhas aciculares, são divididas em acículas, que são essas agulhas. Geralmente cada folha tem 3 acículas e na base ela tem essa garrinha que lembra muito uma fita que segura as 3 acículas, que é chamada de braquiblasto. E esse formato em agulhas bem longas é porque essas plantas são de clima temperado, são de locais onde neva. Então a neve cai aqui e escorre, não quebra a planta. Ó, a Dani coletou pra gente os estróbilos masculinos. Olha a diferença do estróbilo feminino com os masculinos. A diferença de tamanho. Então o estróbilo feminino vai produzir a oosfera, o gameta feminino, e os masculinos vão produzir os gametas masculinos. Nesse caso, os anterozoides. Vai mostrando, Dani, para todo mundo que está aqui. A gente em aula, olha a né? diferença Não do é? tamanho. Oh, Quantas vezes ele repetiu isso em aula pra gente? eu acho que eu ouvi isso umas 10 vezes, no mínimo. Fora as vezes que eu repito em casa, gente. Isso. Por isso que fixa na nossa memória, Com né? Não é? A gente vence pela repetição. Impossível esquecer, né? Olha, Eu em ainda cima me tá o lembro dele araçá. falando das briófitas, que são plantas avasculares, diminutas, inconspícuas. Presentes em todos os tipos de ambiente. Todos. Eu faço a mesma coisa nas minhas monitorias, as pessoas ficam olhando pra minha cara, se não entendem muito, aí eu traduzo a sua linguagem. É. Ó, gente, aqui a gente tem um araçá. O que é isso? Essa plantinha, esse é um araçá. Essa plantinha, ela é parente da goiaba. Ela é um tipo de espécie nativa de Mata Atlântica. Uma série de animais consomem o fruto. Aqui a gente tem uma jovem que não está produzindo fruto ainda, mas ali a gente tem uma adulta do lado que está produzindo os frutos. Então essa daqui, ó, tá carregada de frutos. O fruto aqui ele tá verde, mas quando ele fica maduro, ele fica com uma coloração amarela e o sabor é incrível. Se a gente quebra uma folhinha, sente o aroma, lembra muito o aroma de goiaba. É igualzinho a goiaba. Nossa, igualzinho. Agora eu não sei se o bicho-pau consegue consumir essa então, planta. eu não, isso que eu ia perguntar pra você. Não Mas sei você já dizer. falou. Mas os frutos, eles são lindos. E a quantidade de taninos que esse fruto tem é interessante. Tanino é aquela substância ativa que dá aquela sensação de adstringência. Sim, aqui a gente tem galhas, ó, na folha. A galha é formada por essas pequenas deformidades na folha por multiplicação celular. Então a planta ela sofreu ou algum ataque de um predador, de um herbívoro, ou algum tipo de mutação genética por conta de agentes mutagênicos, e ela está tendo esse concrescimento celular. Então é como se fosse uma tumoração vegetal. Certo. Esse daqui tá parecendo que era só vermelho. Quando a folha dele vai morrendo. É, a gente tem várias subespécies, né? Mas o importante é que é araçá. É impressionante quando a gente diz que uma planta possui vida e a gente vai percebendo algumas características que são desenvolvidas tanto no ser humano quanto nas plantas, né, Heitor? Sim, com certeza. E E nos animais também, né? Nos animais também. Porque aí é a característica básica de toda célula. Sim. Isso que a gente precisa lembrar sempre. Ah, outra coisa que é legal a gente frisar. Aqui deixa eu pegar esse galinho, ó, pra mostrar as folhas que a gente tinha falado da gimnosperma. Então, os braquiblastos seguram as acículas em todo o galho. E aí forma essa estrutura como se fosse um pompom mesmo. Lembra que eu falei? A neve cai e não quebra o galho, tá?
Mas uma coisa que a gente precisa lembrar do ambiente urbano é que o folhedo, essas folhas que caem no chão, não são lixo e nem sujeira. Verdade. Essa serapilheira, esse folhedo é super importante para a manutenção dos nutrientes. O que vocês estão vendo aí, meninas? Serrapilheira. Serrapilheira. Ela tá bem aqui, ó. A maritaca aí também considerada um psitacídeo, né? Animaizinhos do bico curvo. São animais que se alimentam bastante de sementes e possuem esse bico forte para quebrar semente, né? Na goiabeira. Então todo mundo que tem bico curvo é psitacídeo? Não. Não? Não, nem todos eles são psitacídeos. Quem são os psitacídeos Os e quem não psitacídeos, são? vamos lá. Psitacídeos são papagaios, araras, periquitos, Calopsita? né? Calopsita. Cacatua? Cacatua não. Não? Não, cacatua não é um Ah. psitacídeo. Cacatua pertence a outra família. Perfeito. Então não é uma característica que descreve um grupo de animais único. Não é. As araras são psitacídeos? As araras são psitacídeos, Perfeito. mas as cacatuas não são psitacídeos. Viu como eu aprendi direitinho? Ó, tá vendo? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso que a gente tem de vegetação urbana e ecologia urbana pra gente falar. Ah, outras coisinhas que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Que eu acabei de ver aqui, eu lembrei. Essa plantinha aqui, o trevo de 3 folhas, também chamado de azedinha, é uma punk. É uma planta alimentícia não convencional que de todas as plantas existentes na face da Terra, essa tem a maior quantidade de vitamina C. Então você consegue utilizar essa plantinha como fonte de vitamina C. A gente costuma dar azedinha também pros répteis, né? Sim. Bastante. Não só azedinha, como o hibisco também. A gente dá a folhinha do hibisco pros répteis. É alimento Sim. para eles. Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo aqui e a gente vai continuar aqui no parque conversando um pouquinho. Então, se você tem mais curiosidades sobre ciências biológicas, nos procure na Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial, antigo UniABC, pertinho da estação Utinga da CPTM, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da ecologia urbana, dos animais e das plantas do ambiente antropizado, desse ambiente que nós vivemos e da importância desses ambientes naturais para a nossa manutenção do dia a dia. E vem nos visitar na Anhanguera, na Avenida Industrial. A gente está esperando por você. Vem! Beijo! Beijo! Bom final de semana! Beijo!